Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, bem feito para mim. Troquei o certo pelo duvidoso. Eu me chamo Newton. E nessa minha carta, eu vou contar uma história de amor que eu vivi. Em 1987, eu e minha família nos mudamos de Santo Antônio da Platina, no Paraná, para São Paulo. E eu passei a estudar em uma nova escola onde eu conheci uma menina chamada Nadine. Começamos a nos tornar amigos, estudamos juntos na mesma classe e então eu acabei me apaixonando por Nadine. Porém, eu sabia que essa minha paixão não era correspondida. Nadine gostava de mim apenas como um amigo, um grande amigo, mas não passava de amigo. Em 1990, comecei a namorar com uma outra garota da nossa sala. Mas eu não gostava dessa menina. Na verdade, eu comecei a namorá-la apenas com a intenção de provocar ciúmes em Nadine, pois mesmo gostando de mim apenas como amigo, ela parecia sentir ciúmes de mim quando eu me aproximava de uma outra garota. Eu não estava errado, pois logo depois que eu comecei a namorar esta outra garota, Nadine foi totalmente contra. Dizia que aquela menina não servia para mim, que eu deveria procurar alguém melhor, e isso e mais aquilo. E dessa maneira, as coisas foram acontecendo entre nós, até que um dia, Nadine e eu acabamos nos beijando. Terminei aquele namoro com a outra garota, e agora eu vivia a fase mais feliz da minha vida. Finalmente, eu estava namorando aquela por quem eu já era completamente apaixonado, Nadine. Eu mal conseguia acreditar que Nadine e eu estávamos juntos. Aquela garota, um sonho para mim, um objeto de desejo. Eu jamais imaginei que um dia poderíamos namorar, pois ela sempre deixou muito claro que só gostava de mim como amigo. Só que depois que começamos a namorar, eu descobri que ela fazia aquilo só para ver a minha reação. Porque no fundo, ela também gostava. Ela também era apaixonada por mim. Nessa época, tanto eu como Nadine tínhamos uma pouca idade, 15 anos. Éramos realmente muito novos, mas levávamos o nosso namoro a sério. Tanto é que não escondemos nada dos nossos pais. Então logo começamos a namorar, ela me apresentou aos pais dela e eu fiz a mesma coisa apresentando ela aos meus pais. E com isso, uma amizade muito bonita nasceu entre nossas famílias, a família dela, a minha família. Na verdade, parecíamos uma família só. E Nadine e eu tínhamos a certeza que nunca mais nos separaríamos. Só que toda a alegria dessa fase foi interrompida com uma notícia terrível. Meu pai, na época, 49 anos apenas, começou a sentir dores fortes no abdômen, na barriga. E apesar da insistência de minha mãe para que ele fosse ao médico, ele passou praticamente 3 meses sentindo essas dores sem procurar nenhuma ajuda médica. Mas teve um dia que ele não aguentou. Sentiu a dor mais forte de todas. E aí, neste dia, ele resolveu ir para o hospital. Exames feitos. O resultado: meu pai estava com câncer no estômago. Só que a doença começou a se manifestar tarde demais.
E apesar das chances serem mínimas, meu pai quis arriscar a uma cirurgia. Só que não houve tempo nem dele fazer a cirurgia, pois o meu pai acabou tendo uma hemorragia muito severa 2 semanas antes de ser operado e acabou falecendo. Foi uma pena. Estávamos vivendo muito bem aqui em São Paulo. Todos estávamos felizes. Meu pai, muito bem na empresa em que ele trabalhava. Eu, feliz da vida com Nadine. Minha mãe já havia se adaptado bem aqui. Só que depois da morte do meu pai, a primeira coisa que a minha mãe quis fazer foi voltar para Santo Antônio da Platina. Toda a família dela e do meu pai são de lá, e ela não quis mais ficar em São Paulo. Quis porque quis voltar para ficar perto dos familiares em Santo Antônio da Platina. Só que eu não queria ir embora. Meu namoro com Nadine, como ficaria? Eu era completamente apaixonado por ela. E se eu fosse embora para o Paraná, seria impossível continuar com Nadine por causa da distância. Todo mundo sabe, existe um ditado que diz: a distância é inimiga do amor. Então eu conversei com a minha mãe, disse que eu queria ficar em São Paulo. Quando os pais de Nadine souberam que a minha mãe ia embora, eles conversaram com a minha mãe dizendo que deixasse então eu ficar morando com eles. Só que a minha mãe não quis que eu ficasse em São Paulo. Eu era o filho único e agora, mais do que nunca, ela precisava de mim ao lado dela. Bem, não tinha o que se fazer. Foi triste demais. A morte do meu pai, agora a separação de Nadine, embora de São Paulo, realmente foi um período difícil na minha vida. Mas, em geral, todos nós sofremos muito com essa reviravolta em nossas vidas. E chegou o dia da despedida. Me lembro como se fosse hoje. Não havia uma só pessoa que não estivesse chorando naquele dia entre nós da família. Os pais de Nadine, minha mãe, eu, todos nós estávamos realmente muito tristes. E então Nadine me abraçou e disse que era só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para nós estarmos juntos novamente. Meu amor, vai, mas eu tenho certeza que voltaremos logo, logo. E prometemos um ao outro que assim que pudéssemos, ou ela iria para o Paraná, ou eu voltaria para São Paulo. E casaríamos e formaríamos a nossa família. Voltei para o Paraná com a minha mãe. E confesso que nos primeiros meses, por várias vezes me passou a ideia de fugir de lá e vir para a capital paulista, pois a saudade que eu sentia de Nadine não estava dando para aguentar. Nos falávamos por telefone pelo menos uma vez por dia, mas com o passar do tempo, tudo começou a esfriar. Como aquele ditado, a distância é inimiga do amor. Sim, e entre nós, com a distância, tudo começou a esfriar. Já não nos falávamos tanto assim. Eu percebia que Nadine estava diferente. Às vezes eu ligava para falar com ela e sua mãe dizia que ela não estava, mas de longe eu ouvia a voz dela: fala que eu não tô, fala que eu não tô. Então era mentira da mãe de Nadine. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Éramos tão apaixonados um pelo outro, tanto que prometemos que assim que desse, nós estaríamos novamente juntos e casaríamos. Um dia eu liguei para a casa de Nadine e resolvi ter uma conversa então com a mãe dela. Disse que eu estava achando a Nadine muito estranha. Estava sentindo que ela não gostava mais de mim. E então a mãe de Nadine resolveu me contar toda a verdade. Depois de 1 ano que eu havia voltado para o Paraná, Nadine conheceu um outro rapaz. E os dois começaram a namorar. Para mim, aquela notícia não foi surpresa. Mas eu confesso que quase acabou com a minha vida. Eu me revoltei demais nessa época. Nadine não cumpriu o prometido. Tão apaixonada e em 1 ano já estava namorando outro. Fiz de tudo para tentar esquecê-la.
Tentei namorar inclusive outra garota, mas nada adiantava. Nadine não saía da minha cabeça. Eu não aceitava que a nossa história havia acabado daquela maneira. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi vir para São Paulo. Eu queria ouvir da boca de Nadine que aquele amor todo que sentíamos um pelo outro realmente tinha acabado. Então é isso, eu vim para São Paulo. Quero agora conversar cara a cara com Nadine. E quando eu cheguei à casa dela, eu fui recebido pelos pais dela, que conversaram comigo, pediram que eu realmente esquecesse de vez Nadine, pois ela inclusive estava noiva e estava próxima do casamento. Para mim foi o fim, foi doloroso demais, mas eu tinha que seguir minha vida em frente. E foi justamente então que eu permaneci em São Paulo, não volto mais para Santo Antônio da Platina. Fiquei aqui em São Paulo e comecei então a refazer a minha vida. Fui trabalhar na mesma empresa que meu pai trabalhava. Consegui alugar um pequeno apartamento e fui tocando a vida em frente. E foi lá nesta empresa onde eu trabalhava que eu conheci Andréia. Namoramos 3 anos e resolvemos viver juntos. Depois de 1 ano e meio morando juntos, Andréia engravidou e nasceu o nosso filhinho, o nosso maravilhoso, o nosso tesouro, Marcelo. Eu havia voltado a ser feliz novamente. Tinha uma esposa maravilhosa, Andréia. Um filho lindo, Marcelo. Eu estava muito bem no meu trabalho e eu já havia superado tudo aquilo que eu havia sofrido na vida com Nadine. E foi justamente aí, nesse clima de felicidade, nesse clima que eu estava vivendo, que acontece um reencontro. Um reencontro aconteceu. Me abalou completamente. Certo dia, saindo da empresa, indo para o estacionamento buscar o meu carro, eis que eu vejo na minha frente Nadine. Eu não acreditei. Eu parei, eu olhei. Só faltou eu me beliscar para saber se eu estava realmente acordado, se aquilo não era um sonho. Nadine na minha frente. Que sensação estranha eu senti. O meu coração disparou. Olha, parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei sem saber o que fazer. Pensei em virar as costas, fingir que eu não tinha visto, mas assim que ela me viu, abriu um sorriso enorme e veio em minha direção. Ela não me disse uma palavra, nem eu. Ela tomou a iniciativa. Ela me abraçou muito forte e disse que lamentava muito por tudo o que havia acontecido com a gente. Eu, sinceramente, ela me abraçando, eu estava estático, ao mesmo tempo chocado e deslumbrado. Ela continuava me apertando, me abraçando. Eu fiquei apenas olhando para ela. E em seguida eu só me lembro que os nossos lábios de repente se encontraram num beijo ardente. Ela procurou a minha boca. E eu, ao invés de desviar, ao invés de ter virado as costas e ido embora, não. Eu deixei que ela me beijasse e retribuí. Foi um senhor beijo. Um senhor beijo. Aquele beijo simplesmente apagou da minha memória todo o sofrimento que eu havia passado com ela, Nadine. Foi como se eu tivesse voltado no tempo e me sentisse, naquele momento, apaixonado novamente. Sabe aquele amor, aquela paixão? Nadine e eu, a partir deste dia, passamos a nos encontrar. Ela estava separada. Seu casamento não foi para frente. E eu, até então muito bem casado, fomos nos envolvendo, e eu não pensei 2 vezes deixar minha mulher e o meu filho para viver com Nadine. Ela me propôs: vamos ser felizes, vamos recomeçar lá atrás de onde paramos.
eu fiquei completamente cego. Eu não pensei em nada, eu não pensei duas vezes, não pensei nem em meu filho, que era tão pequeno ainda. Quando Nadine propôs, vamos morar juntos, vamos recomeçar o nosso amor, na hora eu fui morar com Nadine, me sentindo o homem mais feliz e realizado do mundo. Minha esposa, meu filho, nem pensei. Aquele tempo lá atrás em que ela casou-se até com outro, quando tínhamos prometido amor eterno entre nós. Não, aquilo lá também já era. Agora é o momento, agora eu estou feliz, estou realizando o meu sonho, Nadine. Só que essa minha alegria não durou nem um ano. Isso porque o ex-marido de Nadine, de repente, apareceu novamente na vida dela. E ela, assim como eu fiz com a minha mulher, Nadine simplesmente me largou. Me deixou falando sozinho. Quando da outra vez que eu fui obrigado a ir para o Paraná, mas tínhamos jurado amor eterno e ela acabou encontrando esse cara, casou com esse cara. E agora, depois daquela separação, ela vai atrás de mim, a gente volta, eu largo minha família. Só que nesse momento sou eu agora o largado, sou eu agora o abandonado. Ela voltou a viver com seu ex-marido. Bem feito para mim, bem feito para mim, era realmente o que eu merecia. Tentei então voltar para Andréia, minha esposa, o meu filho. Eu tentei de todas as formas reconquistar a mulher que realmente me amou. Mas o que eu fiz a machucou demais e a ferida não cicatrizou. E ela disse simplesmente não. Falou com todas as letras, não e não. Perdi a melhor fase com o meu filho. Perdi um amor verdadeiro. Mas eu mereci. Talvez se Andréia tivesse me aceitado de volta, eu não conseguisse olhar dentro dos olhos dela por toda a vergonha de ter feito o que eu fiz. Mas gostaria muito de ter voltado. Mas isso eu não consegui. Não fui perdoado. E é por isso que eu escrevo essa minha história. Para dizer a você, Andréia, o quanto eu te amo. Mas só vim descobrir isso agora, muito tarde. Porque você não me perdoou. E não vai me perdoar, tenho certeza, nunca. Um beijo, Marcelo, meu filho querido. Um beijo, Andréia. A quem eu desprezei e a quem peço hoje perdão. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Bem feito pra mim. Troquei o certo pelo duvidoso. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.